O ano é 216 a.C. e você é apenas um cidadão romano. Você está aproveitando um dia normal. O caos irrompe, pessoas conversam nos becos, mas agora o pânico cresce e uma frase se espalha como fogo. Aníbal está nos portões, e nesse momento todo cidadão romano é tomado pelo medo. E muito tempo depois daquele dia fatídico, as mães romanas ainda sussurravam para seus filhos agitados: Aníbal, ate portas. Naquela época não era só uma ameaça de dormir, era um verdadeiro pesadelo. Todos sabiam que esse inimigo era diferente. O general Aníbal era único. Ele era uma tempestade em forma humana, brilhante, implacável e incrivelmente ousado. Esse homem atravessou os Alpes com elefantes, venceu os melhores comandantes de Roma e destruiu seus exércitos com precisão. Seu nome virou lenda. Napoleão estudou isso, generais modernos ainda estudam, e seu gênio militar ainda ecoa nas academias, onde estrategistas analisam suas manobras admirados. Esta não é apenas mais uma história sobre guerra, esta é a saga de um garoto que jurou destruir Roma, e se tornou o único homem que quase conseguiu. Esta é a história de Aníbal Barca, o fantasma que assombrou Roma, o gênio que ela não conquistou e o inimigo que nunca esqueceu. Hoje vamos explorar a ascensão, a queda e o gênio de Aníbal. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento da história. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da história. Sou Marc Gagnon e agradeço por estarem nessa aconchegante tenda comigo. Para discutir as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de toda a história, de todas as épocas. Para sempre, isso mesmo, este programa é a minha tentativa de entender tudo o que já aconteceu. É um trabalho bem fácil, né? Eu estou nessa terra há pouco tempo, e há tanta história para revisar. E hoje vamos mergulhar na vida de um homem fascinante. Mas como sempre, estou acompanhado do meu querido amigo Christos. Você sabe alguma coisa sobre Aníbal? Aníbal saiu de lá? Não, não é o Aníbal. Christos, é por isso que dizem que você sempre desvia o assunto nos episódios. Hoje falaremos sobre Aníbal. Tenho certeza que você já ouviu falar dele. Você pensa, Aníbal, talvez ele esteja às portas. Já ouviu falar? O cara que cruzou os Alpes com elefantes? Norte-africano? Quem é esse cara? Hoje faremos uma análise completa do que você precisa saber. Mas antes de entendermos completamente quem foi Aníbal e por que ele estava aterrorizando Roma, precisamos entender o mundo em que ele nasceu. Então, Cartago, no século III a.C., não era uma cidade comum. Era a joia da coroa do Mediterrâneo. Um império marítimo que foi basicamente construído sobre séculos de comércio e conquista. Se puder imaginar, existiam portos enormes onde navios de todo o mundo descarregavam mercadorias. Quero dizer, prata espanhola, ouro da África, pedras e, joias de terras distantes. O porto duplo da cidade tinha um tipo de porto militar circular que, de forma engenhosa, ficava escondido da vista do oceano, e você também podia abrigar centenas de navios de guerra. E esse era um projeto que impressionava até mesmo os visitantes romanos. Comerciantes ricos construíram essas casas palacianas, adornadas com mosaicos e o famoso corante roxo da cidade, do qual as pessoas falam. Ele valia até mais que ouro e circulava nos mercados. Havia dezenas de idiomas misturados à brisa do mar e às gaivotas. E por quase 4 séculos, Cartago foi o comandante indiscutível do Mediterrâneo Ocidental. Suas colônias pontilhavam as costas da Espanha, Sicília e Sardenha, e sua influência se estendia basicamente de Hércules até a Líbia. Esse império não foi formado só por conquistas, embora elas fossem importantes, mas também pela paciente acumulação de riqueza e exploração inteligente da superioridade marítima. Mas em 247 a.C., rachaduras começaram a aparecer nessa fachada, e uma nova potência estava surgindo no norte. E esse lugar é Roma. E olha, Roma nessa época está faminta. Então, na grande cidade comercial de Cartago, na costa norte da África, você pode vê-la no mapa aqui. Nasceu um menino que um dia aterrorizaria um império, Aníbal Barca. E Aníbal, você sabe, entrou nesse mundo já moldado pelas ambições de seu pai e pela rivalidade de sua terra natal com o povo romano. Então, o pai dele, Amílcar Barca, não era apenas um cara comum, ele era um general distinto que lutou ferozmente na Primeira Guerra Púnica. Esse foi um conflito brutal que terminou com a derrota de Cartago e a perda da Sicília para Roma. Então, Amílcar, o pai dele, era esse cara guardava rancor, nem preciso dizer, e ele estava esperando o momento certo para revidar.
E a derrota tinha destruído mais do que o orgulho cartaginês, então os termos de paz foram devastadores para o povo de Cartago. Tão massivos, basicamente como medidas de austeridade ou como indenizações impostas ao tesouro, a perda das receitas de grãos da Sicília e, pior de tudo, a rendição daquela supremacia naval que realmente fez de Cartago o império que era. Então, essa outrora poderosa frota cartaginesa agora era apenas uma sombra do que foi antes. Rotas comerciais antes protegidas por séculos agora sofrem interferência romana, o que é um problema para os cartagineses. Então, jovem, Aníbal cresceu vivendo nesse ressentimento, e ele andava pela sua cidade, que ainda carregava as cicatrizes da derrota nessa batalha. E as grandes casas mercantis ainda estavam de pé, mas muitas famílias tinham sido arruinadas por essa guerra. Aquele porto que mencionei, antes cheio de navios de guerra, agora estava mais silencioso que o habitual. E todos os dias ele testemunhava as consequências dessa derrota nas guerras púnicas. Então, quando Roma oportunisticamente tomou a Sardenha e exigiu ainda mais tributo, foi como jogar sal nessa ferida, sabe? Então, a ganância de Roma estava plantando as sementes de sua própria retaliação, e então veio o momento que mudaria o curso da história. Aníbal era criança quando seu pai partiu para a Espanha para tentar reconstruir a antiga glória de Cartago. O menino, com medo de ser deixado, implorou para ir junto. Então Amílcar, pai de Aníbal, levou-o ao altar onde faziam sacrifícios aos deuses. Diante dessas chamas rituais sagradas, com o sangue da ovelha sacrificada ainda quente, ele fez o menino colocar a mão sobre essa ovelha sacrificada. E ele jurou nunca ser amigo dos romanos. Agora pense nisso, um jovem menino jurando esse ódio eterno contra um império e todo um povo. E isso não era apenas político, era como um voto sagrado feito diante dos próprios deuses. E desde aquele dia, cada escolha que Aníbal fez, cada batalha, cada decisão, seria basicamente para destruir Roma. Ele queria ser piloto, essa é a melhor forma de dizer. Ele queria ser piloto, queria destruir Roma com tudo, tudo por causa desse juramento de infância. Então agora, na Espanha, sob o olhar atento do pai, Aníbal estava começando a aprender a arte brutal de comandar um exército, de estratégia militar e, no geral, de sobrevivência. Entre tribos ibéricas e soldados veteranos, Aníbal já mostrava as qualidades que o tornariam lendário. Mesmo ainda adolescente, Aníbal demonstrava uma incrível habilidade de se conectar com os homens das tribos, ou até mesmo com os soldados que agora comandava como jovem. Ele era conhecido por compartilhar as dificuldades deles, ouvir suas histórias e lembrar dos nomes. Fontes antigas indicam que ele se comunicava com muitos soldados, mas os idiomas que falava não são especificados. Ele sentava-se ao redor das fogueiras com o homem comum e soldados, compartilhando rações e experiências. Isso não era um teatro político calculado, era genuíno. Aníbal entendia que a força de um exército não vinha das armas ou da estratégia, mas sim dos corações dos homens que as empunhavam. Então, veteranos que serviram tanto ao pai quanto ao filho diriam mais tarde que Amílcar comandava respeito, mas Aníbal inspirava devoção. Assim, quando seu pai, Amílcar, morreu em 229 a.C., a liderança passou para o cunhado de Aníbal, Asdrúbal, o Belo. Sob o comando de Asdrúbal, a reputação do jovem Aníbal continuou a crescer. Até os chefes de guerra espanhóis perceberam que algo extraordinário ocorria com o jovem Aníbal. Mas em 221 a.C., quando Asdrúbal foi assassinado, algo aconteceu. Os soldados cartagineses na Espanha não esperaram ordens de casa. Eles elegeram por unanimidade o jovem Aníbal, de 26 anos, para ser seu comandante. Esses eram veteranos experientes, já acostumados à morte e à glória em guerras. Mesmo assim, escolheram seguir um jovem de pouco mais de 20 anos. Isso evidenciava o carisma e a genialidade que Aníbal já demonstrava. Então Aníbal abandonou a abordagem diplomática do seu predecessor e voltou às políticas militares agressivas do seu pai. E, olha, Aníbal estava animado. O que iniciou a Segunda Guerra Púnica foi um momento específico. Aliás, muitos perguntam por que se chama Guerra Púnica. Eu mesmo não sabia o motivo. Basicamente, os romanos chamavam o povo de Cartago assim porque eles foram originalmente colonizados pelos fenícios. Então foram os comerciantes fenícios que foram até a Tunísia e meio que desenvolveram esse lugar de onde o império cresceu. E os romanos os chamavam de Poene, ou Pune. E assim, com o tempo, acabou virando Púnica. Então, basicamente, as guerras púnicas foram contra a linhagem fenícia em Cartago, contra o povo romano, e como sabemos, a primeira aconteceu. Cartago sofreu uma grande derrota. Agora é hora da segunda rodada. E isso acontece em 219 a.C., quando Aníbal colocou seus olhos em Sagunto, que era uma cidade na costa leste da Espanha.
Agora Sagunto era aliada de Roma, mas ficava numa região que Cartago considerava basicamente dentro da sua esfera de influência. Então, quando os embaixadores romanos chegaram para avisar Aníbal, ataque Sagunto e enfrente a guerra com toda Roma, ele não se intimidou. Impulsionado por esse juramento sagrado, ele basicamente respondeu: alguém me pare, o que vocês vão fazer? Então o cerco se arrastou por 8 meses e Aníbal não estava liderando de trás. Ele não estava em Cartago observando de longe, mas sim na linha de frente junto com seus homens. Fontes antigas destacam sua notável capacidade de suportar as dificuldades, assim como até seus soldados mais humildes. Assim, ele conquistava a lealdade deles no campo de batalha. Eles o seguiriam até os confins da terra, certo? Quando a cidade caiu, sua mente estratégica ficou clara. Guardou dinheiro para o tesouro de guerra, financiando futuras batalhas, distribuiu escravos aos soldados e enviou o restante do saque para Cartago. Quando a notícia chegou a Roma, o Senado ficou furioso e os romanos indignados. Eles enviaram embaixadores para Cartago com basicamente um ultimato: entreguem Aníbal ou enfrentem a guerra. O Senado cartaginês estava dividido. A classe mercante, ainda se recuperando da devastação da última guerra, não queria outro conflito caro, especialmente com Roma. Eles viam Aníbal como perigoso e selvagem, ameaçando seus esforços de reconstrução. Pensavam que poderiam negociar em vez de guerrear, mantendo seu espaço sem serem destruídos pelos romanos. A velha guarda, liderada por Hanno o Grande, defendia apaixonadamente a apaziguação. Porém, a lembrança da Primeira Guerra Púnica e sua humilhação era profunda. Havia também quem compartilhasse a sede de vingança da família Barca. Assim, quando o embaixador romano sacudiu a toga e declarou: aqui trago paz e guerra, escolham, senadores suficientes se lembraram do orgulho perdido e optaram pela guerra. Assim, Aníbal já estava colocando seu audacioso plano em ação. Na primavera de 218 a.C., Aníbal embarcou no que se tornaria uma das expedições mais lendárias da história. Seu exército era enorme: 90.000 homens, 12.000 cavaleiros e 37 elefantes de guerra. Sim, estamos falando de elefantes de guerra de verdade. Mas ele não seguia a rota esperada para Roma. Ia tentar algo que os romanos consideravam impossível: cruzar os Alpes. Se você olhar o mapa, verá onde estão Cartago e os Alpes. Dá para imaginar o choque dos romanos quando perceberam e esperavam interceptar Aníbal no sul da França. Mas ele já atravessava o rio Ródano rumo às montanhas. Agora, a travessia do Ródano em si foi uma obra-prima da engenharia militar. Levar 100.000 homens para atravessar um grande rio já é difícil, mas fazer isso com elefantes é inédito. Aníbal construiu essas balsas especiais que se estendiam pelo rio, como pires, basicamente. E então as elefantas foram conduzidas primeiro, com os machos seguindo atrás delas. Quando as balsas foram rebocadas, alguns elefantes entraram em pânico e caíram na água, mas surpreendentemente sobreviveram, pois apenas levantavam as trombas e respiravam. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Os Alpes. Quero dizer, você consegue imaginar os Alpes, né? Aqui é uma cadeia de montanhas enorme e intransponível, com terreno hostil e tribos locais. E o inverno se aproxima. Se ficarem presos nos Alpes no inverno, acabou. Nenhum exército desse porte havia tentado travessia assim. Por isso, quando o exército de Aníbal começou a subir no fim do outono, eles enfrentaram não só a geografia brutal, mas ataques constantes de tribos locais por toda a região, que basicamente faziam emboscadas contra eles das alturas, rolando pedras enormes sobre, você sabe, as tropas lá embaixo. Quanto mais subiam, piores ficavam as condições. Naquele ano, a neve precoce deixou os caminhos perigosos. Um deslizamento chegou a destruir parte do trajeto deles. Então as tropas começaram a ficar um pouco irritadas. Eles diziam: ei, Aníbal, acho que talvez a gente tenha perdido uma curva ou algo assim, acho que estamos um pouco perdidos. E eles estavam prontos para desistir quando se viram diante do que parecia, sabe? A morte certa. Mas Aníbal os animou com sua visão. No fim, ele subiu ao ponto mais alto e mostrou a fértil planície italiana abaixo, destino deles. E no final a recompensa deles, se conseguissem aguentar e suportar o impossível. Agora, se você sabe algo sobre escalar montanhas, subir a montanha é só metade da batalha. Porque depois você precisa descer. E para Aníbal, essa parte foi ainda pior que subir. Neve fresca sobre gelo antigo fez com que homens e animais escorregassem, alguns caindo para a morte, inclusive elefantes. Foi um caos total. Em um trecho perigoso, Aníbal mandou seus soldados construírem um caminho ao longo de um penhasco, uma façanha de engenharia considerada impossível. E isso levou 3 dias, mas depois de 15 dias de puro inferno, Aníbal finalmente chegou às planícies do norte da Itália. O custo tinha sido enorme,
Do exército original de mais de 100 mil homens, restaram apenas 26 mil. Pense nisso. Um quarto deles conseguiu atravessar os Alpes. Todos, exceto um de seus preciosos elefantes, estavam mortos ou morrendo. Mas ele conseguiu. Ele trouxe um exército pelos Alpes, e sua chegada à Itália abalou o mundo romano. O pesadelo só estava começando. O que veio a seguir foi uma demonstração de brilhantismo militar. Nos 2 anos seguintes, Aníbal impôs 3 derrotas decisivas, consolidando-se como uma das maiores mentes táticas da história. A Batalha do Trébia veio primeiro, e isso foi em dezembro de 218 a.C. O comandante romano, Tibério Semprônio, era exatamente o tipo de oponente que Aníbal adorava enfrentar. Ele era orgulhoso e impaciente, mas era previsível. Quando Aníbal enviou sua cavalaria para atacar o acampamento romano naquela manhã gelada, Semprônio caiu na armadilha. Os romanos o perseguiram sem parar para o café da manhã, atravessando o gelado rio Trébia e chegando ao campo de batalha frios, molhados e famintos. Enquanto isso, Aníbal alimentou e preparou bem suas tropas para a batalha. Além disso, escondeu seu irmão Magão com 2.000 homens escolhidos do outro lado do rio. Pense como uma equipe de operações especiais. Então, enquanto a batalha acontecia, justamente quando os romanos achavam que estavam avançando com sucesso e pegando esses caras que basicamente estavam assediando o acampamento deles, as forças escondidas de Magão atacaram por trás. Pegos entre o exército principal de Aníbal e a emboscada, o exército romano se desintegrou. Segundo Políbio, cerca de 15 mil romanos morreram nessa batalha, enquanto Lívio estima cerca de 30 mil mortos ou capturados e apenas 10 mil escaparam. 6 meses depois veio o Lago Trizimino, talvez a emboscada mais perfeita já realizada na história militar. Aníbal devastou deliberadamente o campo para provocar o novo cônsul romano Caio Flamínio a fazer exatamente o que ele queria, uma perseguição rápida e meio impensada. Enquanto o exército romano seguia pela margem norte do Lago Trizimeno, entrou numa passagem estreita entre o lago e as colinas. Uma névoa matinal escondeu que Aníbal posicionou tropas em todas as elevações ao redor. Enquanto os romanos se envolviam na perseguição, que era na verdade uma armadilha, Aníbal deu o sinal e ataques vieram de todos os lados ao mesmo tempo. Os romanos não conseguiam formar linhas de batalha adequadas, eles nem sequer conseguiam entender o que estava acontecendo. No massacre que se seguiu, 15 mil soldados romanos morreram, incluindo o próprio Flamínio, mas Aníbal ainda não tinha terminado, ainda. A Batalha de Canas, em 216 a.C., é considerada uma das vitórias militares mais brilhantes de toda a história. Roma, finalmente entendendo a magnitude da ameaça que era Aníbal, reuniu o maior exército de sua história, algo entre 80 mil e 90 mil homens, incluindo tanto legionários quanto aliados. Pessoal de apoio, tudo o que podiam lançar contra Aníbal para derrotar o invasor cartaginês de vez. O impacto psicológico na Roma antiga foi enorme. Refugiados chegavam em massa a Roma trazendo basicamente histórias horríveis sobre Aníbal e essas habilidades sobrenaturais que ele possuía, e o pânico começou a se espalhar por toda Roma. Quero dizer, eles estavam comprando coisas nos mercados, e famílias ricas estavam tirando seus objetos de valor da cidade, e os pobres se perguntavam se os deuses basicamente tinham abandonado Roma completamente. Quero dizer, Aníbal assumiu mais do que apenas uma personalidade militar. Eles achavam que ele era tipo um demônio de verdade ou algo assim. Eles pensavam, esse cara é sobrenatural ou possui algum tipo de, capacidades místicas. Então Aníbal nesse exato momento está em menor número, mas ele organiza suas forças em uma formação increscente que se tornaria lendária até hoje. Ele basicamente colocou suas tropas mais fracas no centro, com seus veteranos norte-africanos basicamente nos flancos, e cuja cavalaria superior ficou nas extremidades. Quando a batalha começou, os romanos agiram como Aníbal previa. Eles avançaram contra o centro dele, que cedia terreno, mantendo a coesão do restante do crescente. Essa era uma tática deliberada para atraí-los. E essa retirada controlada basicamente atraiu os romanos cada vez mais fundo para o que estava se tornando uma armadilha mortal. A cavalaria de Aníbal derrotou os cavaleiros romanos e então deu a volta para atacar a infantaria romana por trás. Então, se você puder imaginar como esse formato de lua, basicamente. Os romanos avançaram direto e então eles fecharam um círculo ao redor deles. E os romanos se viram completamente cercados, pressionados pela frente por tropas que basicamente haviam parado de recuar e comprimidos dos dois lados pela infantaria, e então atacados por trás pela cavalaria que retornava. E o que se seguiu foi menos uma batalha. Foi praticamente uma execução. Estavam tão apertados que mal se moviam, apenas sendo esmagados repetidamente. 50 mil a 70 mil soldados romanos e aliados foram mortos ou capturados em um único dia, mas a grande maioria deles havia perecido.
Quero dizer, para o tamanho da população da época, isso foi uma perda catastrófica. Só essa batalha já foi algo enorme. Algo entre 50 mil e 70 mil pessoas. Muitos deles ex-cônsules, cônsules atuais, vários senadores, todos mortos. Canas foi a execução perfeita do que os historiadores militares chamam de duplo envolvimento. E essa era uma manobra tão difícil de realizar que pouquíssimos comandantes na história conseguiram replicá-la com sucesso. Então, depois de Canas, os romanos estavam basicamente, você sabe, esmagados e cambaleando talvez pelo seu maior desastre militar de todos os tempos. E o comandante da cavalaria de Aníbal, Marrarbal, pediu uma ação imediata. Ele basicamente disse: você sabe como vencer batalhas, mas não sabe como usar suas vitórias. Então, depois desse momento, por que Aníbal não marchou diretamente sobre Roma? E a resposta aqui revela tanto a visão estratégica de Aníbal, quanto algumas das limitações que ele enfrentava. Apesar das vitórias, os exércitos de Aníbal sofreram baixas e estavam longe das bases de suprimento. Se você entende de táticas militares, sabe que as linhas de suprimento são mais importantes que qualquer outra coisa. Ele não possuía o equipamento de cerco pesado para atravessar as muralhas de Roma, e além disso, as restrições políticas de Cartago ficavam cada vez mais claras. O Senado cartaginês, controlado por mercadores temerosos das consequências econômicas de uma guerra longa, relutava em enviar reforços adequados. Enquanto Aníbal conquistava essas vitórias impossíveis na Itália, os políticos em casa analisavam as margens e os números, e se preocupavam com a retaliação de Roma. Isso mostra que o objetivo de Aníbal não era exatamente destruir fisicamente Roma. A estratégia dele era desmantelar a confederação de aliados italianos de Roma, e a princípio mostrou potencial. Após Canas, várias cidades importantes no sul da Itália, incluindo Capua, mudaram de lado, mas Aníbal cometeu um erro de cálculo fundamental. Ele subestimou a resiliência do sistema de alianças romano, e apesar de suas vitórias impressionantes, a maioria dos aliados de Roma permanecia firme, unidos por gerações de interesses compartilhados e pela proteção mútua que todos tinham. A Confederação Romana mostrou-se mais resiliente do que o Império Comercial de Cartago, onde os aliados cartagineses eram mantidos por acordos comerciais e, basicamente, por esse interesse comum em ganhar dinheiro. Os aliados romanos eram unidos por concessões de terras, cidadania e glória militar compartilhada. Então, quando a crise chegou, esses laços na verdade se tornaram ainda mais profundos. Ao não tentar capturar Roma quando ela estava mais vulnerável, Aníbal deu à República tempo para se recuperar e se adaptar. A iniciativa gradualmente mudaria de lado. Então, após esse desastre, Roma na verdade revela as qualidades que eventualmente a tornariam o maior império do mundo. A cidade que parecia estar à beira do colapso, em vez disso, com uma capacidade quase desumana de resiliência, meio que se uniu, e a resposta romana foi sistêmica e implacável. Eles implementaram um recrutamento de todos os homens que basicamente podiam lutar, e esse foi o recrutamento mais abrangente de toda a sua história. Eles convocaram não apenas cidadãos, mas aliados, escravos receberam a promessa de liberdade, e até mesmo devedores tiveram o perdão de suas dívidas oferecido caso lutassem. Garotos mal crescidos receberam espadas e armaduras, enquanto veteranos foram tirados da aposentadoria. Todos que podiam foram convocados para a tarefa. O maior golpe de genialidade de Roma foi perceber que Aníbal exigia novas táticas. Então eles recorreram a Quintus Fabius Maximus e basicamente o nomearam ditador com, você sabe, poderes extraordinários. Eles disseram: "Ei, você está no comando, Fábio. Nos leve à Terra Prometida." Então Fábio introduziu uma abordagem revolucionária. Em vez de buscar um confronto direto com Aníbal, ele adotou táticas de desgaste e evasão. Ele seguiu o exército de Aníbal, ocupando posições favoráveis e atacando linhas de suprimento, evitando uma grande batalha. Já conhecia essas batalhas antes e entendia a estratégia de Aníbal. Olha, eu vou provocar vocês, vou atrair vocês, e então vou cercar ou simplesmente emboscar vocês. Assim, no início, essas táticas cautelosas renderam a Fábio zombarias. Os romanos, na verdade, o chamavam de cunctator, que em latim basicamente significa aquele que demora. E o orgulho romano exigia uma vitória gloriosa, não desse jeito paciente, quieto, sabe? Só vigiando e incomodando. Eles pensavam: é assim que os perdedores lutam, nós somos romanos, nós vamos pra cima. Mas a estratégia fabiana alcançou esse objetivo crucial. Ela negou a Aníbal as vitórias decisivas de que ele precisava e deu tempo para Roma se reconstruir. Então, à medida que os meses se transformavam em mais meses, e meses, e meses, e meses viravam anos, a vantagem psicológica começou a mudar de lado. Os romanos, que fugiam só de ouvir o nome de Aníbal, começaram a vê-lo como um cara comum, alguém que podia ser incomodado e perturbado, simplesmente um ser humano.
Então seu exército, embora invicto, também estava se desgastando. O grande elefante que sobreviveu à travessia dos Alpes finalmente morreu, e com ele parte da aura que Aníbal havia conquistado, e o misticismo que cercava esse exército cartaginês, enquanto Aníbal permanecia confinado. No sul da Itália surgiu um novo general romano que acabou mudando o rumo da guerra, e esse era Públio Cornélio Cipião. Agora Cipião havia testemunhado pessoalmente os desastres do início da guerra, mas, em vez de ser derrotado por essas experiências, ele passou a estudar Aníbal e seus métodos mais de perto. Então, em 210 a.C., com apenas 25 anos, Cipião recebeu o comando das forças de Roma na Espanha. E em 209 a.C., ele capturou Nova Cartago através de um ataque ousado que basicamente explorou as condições da maré. E em 206 a.C., Cipião havia expulsado completamente os cartagineses da Espanha, mas ele tinha ambições ainda maiores. Ele propôs levar a guerra diretamente aos cartagineses na África, basicamente ameaçando a própria Cartago. Em 204 a.C., ele desembarcou perto de Útica com forças romanas, e após 16 anos aterrorizando a Itália, Aníbal foi chamado de volta para ser derrotado em sua terra natal. Então, em 202 a.C., em Zama, a sudoeste de Cartago, Aníbal e Cipião finalmente se enfrentaram em combate direto. Agora esse é realmente um momento insano, não é? Você tem esses dois generais, talvez os maiores de sua época, se encontrando cara a cara. E é como assistir à culminação de uma partida de xadrez que durou gerações entre os melhores comandantes estratégicos da sua época. Ambos os comandantes posicionaram suas forças com habilidade característica. Mas Cipião claramente havia estudado Aníbal. Aníbal formou seu exército em 3 linhas, com 80 elefantes de guerra à frente, mas Cipião, prevendo isso, dispôs sua infantaria com espaços entre as unidades, criando corredores para os elefantes passarem sem causar danos. E o fator decisivo acabou sendo a cavalaria. Com os cavaleiros númidas agora lutando por Roma, sua lealdade comprada pela habilidade diplomática de Cipião e também, claro, pelo dinheiro romano, Cipião na verdade tinha a vantagem que Aníbal havia explorado tão efetivamente em Canas. Lembra em Canas quando a cavalaria emboscou, moveu-se rápido e atacou por trás? A cavalaria romana e a númida basicamente expulsaram os cavaleiros cartagineses e os tiraram do campo de batalha, e então retornaram para atacar a infantaria de Aníbal pela retaguarda. Esse cerco completo às forças de Aníbal foi basicamente semelhante ao que Aníbal havia feito com os romanos em Canas. Aproximadamente 20.000 cartagineses foram mortos e o próprio Aníbal mal conseguiu escapar da captura. Ele retornou a Cartago e basicamente apenas aconselhou a aceitação dos termos de paz de Roma, reconhecendo que qualquer tipo de resistência contínua era basicamente inútil. E o grande general finalmente foi derrotado, usando suas próprias táticas contra ele. O Tratado de Paz que se seguiu a esse momento em Zama marcou o fim de Cartago como uma grande potência. Os termos foram esmagadores. Cartago cedeu sua marinha, elefantes de guerra e territórios fora da África. O outrora poderoso império agora estava proibido de travar qualquer guerra sem a permissão de Roma. Os portos antes cheios de navios de guerra agora estavam totalmente vazios. A infraestrutura naval deles foi sistematicamente desmantelada sob essa nova supervisão romana. E apesar da derrota catastrófica, as habilidades de Aníbal ainda impunham respeito. Em 196 a.C., ele foi eleito para um dos principais cargos de magistrado de Cartago. Nesse papel civil, ele mostrou o mesmo brilhantismo do campo de batalha e implementou reformas para reconstruir a economia de Cartago e tornar o governo mais eficiente. Mas esses sucessos políticos que Aníbal teve em Cartago ainda assustavam Roma. A cidade que antes tremia ao ouvir seu nome não estava preparada para ver Aníbal ter sucesso na paz onde havia falhado na guerra. Então, em 195 a.C., com a suspeita da recuperação de Cartago sob a liderança de Aníbal, Roma enviou comandantes para investigar e, em vez de enfrentar a justiça romana, Aníbal fugiu para o exílio. Nos 12 anos seguintes, o general envelhecido vagou de corte em corte no Mediterrâneo Oriental, sempre um passo à frente das exigências romanas por sua rendição e captura. Serviu a vários reis em guerras, incluindo Antíoco III da Síria, mas sua influência diminuiu gradualmente com a expansão do poder romano. O homem que já comandou exércitos em 3 continentes agora estava reduzido a ser como um professor adjunto, certo? Ele aparecia ocasionalmente e dava conselhos táticos a príncipes menores, seu gênio limitado por exércitos e ambições fracas. Ainda assim, mesmo no exílio, Aníbal permaneceu fiel ao seu juramento. Ele seguiu buscando formas de revidar Roma, aconselhando quem quisesse resistir à expansão romana.
Os reis o chamavam para conselhos, esperando que parte de sua habilidade lendária beneficiasse seus exércitos. Mas o que tentavam fazer? Mas Aníbal era como uma grande espada cujo fio havia sido meio que desgastado pelo tempo e pelas circunstâncias. O fogo ainda ardia dentro dele, mas o combustível estava praticamente esgotado. Então, em 183 a.C., com agentes romanos se aproximando e o rei Prúsias da Bitínia se preparando para atraí-lo, Aníbal se viu encurralado em sua fortaleza em Libissa, perto da atual Istambul. Todas as rotas de fuga estavam bloqueadas e, oficialmente, o caçador, o grande general, havia se tornado a caça. Sentindo o fim, esse general agora, com 64 anos, teria dito: "Vamos poupar os romanos de seu temor constante, que acham demorado esperar a morte de um velho odiado." Com essas palavras, Aníbal tomou o veneno que, segundo relatos, sempre carregava consigo em um anel, garantindo que nunca seria desfilado por Roma acorrentado. Ele morreu no exílio longe de Cartago e da própria cidade que amava e tentou salvar, mas fiel ao juramento que havia feito quando era um menino de 9 anos. Seu irmão Malgo havia morrido anos antes, lutando ao seu lado em muitas daquelas primeiras campanhas. Seus outros irmãos haviam caído na Espanha defendendo os interesses cartagineses, e a família Barca havia dado tudo ao seu voto sagrado. E agora o último deles se foi. A morte de Aníbal marcou realmente o fim de uma era, mas seu impacto sobre Roma foi transformador e duradouro até hoje. Embora derrotado, ele forçou a superpotência emergente a evoluir de maneiras que acabariam permitindo sua dominação do mundo antigo. E a ironia aqui é até engraçada, para ser sincero. Ao fracassar em destruir Roma, Aníbal acabou criando os métodos pelos quais Roma destruiria todos os outros. Os romanos nunca esqueceram as lições ensinadas por seu professor de pesadelos. Lições em logística e estratégia, na integração de forças de combate diversas e operações especiais, e, acima de tudo, na aplicação paciente de recursos avassaladores. Por gerações após sua derrota, ele permaneceu como um inimigo arquetípico na consciência romana. Ele era o auge do mal, e romano. As mães romanas sempre diziam aos filhos, quando eles estavam se comportando mal, basicamente falavam: "Ei, cuidado, Aníbal vai te pegar, Aníbal está nos portões." Era uma história tão envolvente que quase virou folclore muito tempo depois que a ameaça real já tinha passado. Essa memória persistente realmente moldou a identidade romana e reforçou os valores de resiliência e sacrifício que permitiram à República atravessar seu período mais sombrio. Quero dizer, é meio engraçado que os pais romanos diziam: "Ah, eles vão te pegar, eles vão te pegar." Porque isso é engraçado. É que não é algo que as pessoas fariam hoje em dia. Sabe o que quero dizer? Eu nunca imaginaria alguém dizendo: "Ah, cuidado, Hitler vai te pegar", sabe? Tipo, crianças, comportem-se. O Putin está vindo atrás de vocês. Eu simplesmente não consigo imaginar isso. Não consigo imaginar isso acontecendo, talvez aí, talvez na Ucrânia. Não sei todos os detalhes, mas é engraçado que esse era o bicho-papão deles. Enfim. Aníbal foi importante para muitas pessoas, e ao longo da história, suas campanhas serviram como fonte constante de instrução, até mesmo para militares profissionais. Então, o próprio Napoleão Bonaparte, certo? O cara francês, que na verdade não era francês, mas você sabe, levou a França a grandes alturas. Ele estudou obsessivamente suas táticas e o chamou de maior general de todos os tempos. O imperador da França, mestre da Europa, se humilhou diante da memória desse, você sabe, exilado cartaginês. As academias militares modernas ainda ensinam a Batalha de Canas como exemplo ideal de cerco tático, e sua ênfase em mobilidade, rapidez, engano e guerra psicológica influenciou muitos comandantes ao longo dos séculos. A última ironia do legado de Aníbal é que, por ser um comandante tão grande e temido, forçou Roma a se adaptar e evoluir para enfrentá-lo. Após sua partida, Roma se tornou um império ainda mais formidável, realizando os piores temores de Aníbal. 50 anos depois de sua morte, Roma iniciou a Terceira Guerra Púnica. Não por necessidade, mas por uma determinação sistemática de eliminar até mesmo a memória da grandeza cartaginesa. A cidade foi destruída de forma tão completa que os romanos supostamente espalharam sal em suas ruínas para garantir que nada jamais crescesse ali novamente. Ainda assim, mesmo na derrota e na morte, Aníbal alcançou uma espécie de imortalidade, pode-se dizer. Seu nome se tornou sinônimo de gênio militar e suas táticas serviram de modelo para gerações de comandantes. E sua história se tornou um testemunho tanto dos picos das conquistas humanas quanto dos limites do brilho individual diante de um império formidável. No fim, Aníbal foi mais que um comandante militar, provou que genialidade, dedicação e coragem podem abalar o mundo.
que um único homem pode enfrentar o maior gigante que ele possa imaginar. Tudo porque ele jurou ao pai que faria isso. E ainda assim, no final, ele não teve sucesso absoluto. Mesmo assim, acho que sua coragem é digna de elogio. Ele foi esse pesadelo que ensinou Roma a se tornar invencível e o inimigo que forçou o Império a se tornar, no fim das contas, o maior de todos os tempos. Então, o garoto que fez um juramento no altar de seu pai cresceu e se tornou o homem que mudou a própria história militar. E embora ele já tenha partido há muito tempo e 2000 anos tenham se passado, ainda estamos fazendo a mesma pergunta: como ele conseguiu? Também há muitas coisas interessantes para se pensar sobre Aníbal, certo? Tipo, eu não sei. Você pensa em um cara tão dedicado à missão de sua vida que ele faz coisas impossíveis. Coisas que grandes comandantes militares adotam e incorporam a si mesmos. Mas também, tipo, o que você ensina para seus filhos? Quais são as coisas que você quer que seu filho absorva no final das contas? Porque parece que Aníbal, sabe, crescendo nesse ambiente com esse pai, esse tipo de general militar, obviamente teve um impacto nele. Eu não sei. Digo, é fácil olhar para trás na história. Isso é o que eu amo na história. Você pode simplesmente olhar para esses conflitos antigos e não precisa ficar analisando a ética disso. Você pode simplesmente pensar, tipo, cara, esses dois caras estavam se enfrentando, sabe? E, claro, 80 mil soldados morreram. Tanto faz, né? Quero dizer, claro, é fácil, tipo, hoje em dia você tem que tomar muito cuidado com toda a política. Mas agora você pode simplesmente olhar para a história e pensar, que loucura. Aníbal estava fazendo isso, os romanos estavam fazendo aquilo. Que época, né? Claro. Eu não sei. É fácil gostar. Eu gosto disso. Posso olhar e pensar, cara, os romanos eram bons na batalha. E também posso olhar para Aníbal e pensar que ele também era bom. E eu não preciso me importar com toda a política disso. Quero dizer, é meio louco que os romanos ficaram tão irritados com Cartago por causa dessas guerras púnicas, que decidiram: galera, vamos simplesmente destruir essa terra, vamos salgar tudo. Você pode pesquisar no Google se Cartago consegue cultivar coisas hoje em dia. A Tunísia atualmente produz muita azeitona, amêndoa, tâmara e laranja. Uau! E é aí que ficava Cartago? Era ao redor, ou era tudo na Tunísia? Na Tunísia atual. Uau. Então quero dizer, acho que os romanos não venceram no final das contas. Quero dizer, a Tunísia não é... Não sei se eles são uma superpotência global. Provavelmente não. Mas nesse sentido, eles venceram. Mas, você sabe, eles salgaram a Terra por um tempo. Acho que o que eu realmente quero saber é, tipo, se você salgar a Terra, por quanto tempo ela fica sem produzir? Provavelmente uns 100 anos? 2000 anos depois, acho que já dá pra plantar algo? Eu não sou ecologista, só cuido das câmeras. Tudo bem, Cristos, vamos direto ao ponto. Eu sei que estou perguntando, mas o que vocês acharam de Hannibal? Eu adoraria saber sua opinião se você é historiador ou pesquisador sobre generais militares. Tem algo que eu deixei passar? Por favor, deixe um comentário. Eu leio todos eles no YouTube e no Spotify. Se você for o comentário mais curtido neste vídeo, nós vamos te enviar alguns brindes. Isso mesmo. Entraremos em contato e deixaremos vocês equipados com estilo. Também estou na estrada. Marc Gagnon. Ao vivo. Confira os ingressos, vou para várias cidades incríveis e estou animado para fazer stand-up comedy. Infelizmente, está sendo um ótimo momento. Muito obrigado por acompanharem mais um episódio do History Camp. Eu vejo vocês no futuro para falar sobre o passado. Até logo e adeus.